O vento do leste carrega o cheiro de terra seca e o gosto amargo do sangue que a terra acabou de engolir. Você consegue ouvir o eco do último suspiro de Abel flutuando pelo vale, um som que parece não ter fim, misturando-se ao bater de asas dos abutres que já circulam o céu cinzento. Diante de você, as mãos de Caim ainda tremem. Elas estão manchadas de um vermelho escuro, denso, o primeiro sangue humano a tocar o solo do mundo fora do Éden. O chão sob os seus pés parece pulsar com uma maldição invisível, rachando-se em agonia. O primeiro homicida da história olha para os lados, o peito arfando, percebendo que o silêncio que se instalou no mundo não é de paz, mas de horror. A presença do Criador se aproxima não como um trovão, mas como um sopro frio que arrepia a pele e expõe a nudez da alma. Você sente o peso do exílio antes mesmo de a sentença ser proferida. Caim é marcado, expulso da presença de seus pais, condenado a ser um fugitivo errante na terra de Nod, ao leste do Éden. Mas quando as sombras do deserto o cobrem e a solidão ameaça consumi-lo na vastidão de um mundo desconhecido, a história toma um rumo que há milênios desafia a mente humana. O relato sagrado, com uma brevidade cortante, sussurra: e conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque. Uma pergunta ecoa como um trovão no deserto de Nod, ecoando pelos séculos até alcançar os seus ouvidos hoje. De onde veio essa mulher? Se Adão, Eva, Caim e Abel eram os únicos habitantes da terra, quem era aquela que aceitou partilhar o destino do primeiro amaldiçoado? Caminhe pelas areias do tempo primordial, sinta o calor das fogueiras das primeiras eras e desvende o mistério que se esconde nas entrelinhas do Gênesis. O peso do isolamento e o cenário primordial. Para compreender a identidade da esposa de Caim, você precisa primeiro se despir das noções modernas de sociedade, demografia e tempo. Feche os olhos e imagine o planeta em seus primórdios. Não existem estradas, não existem fronteiras, não existem cidades ou impérios. A Terra é um deserto verdejante e selvagem, pontuado por florestas densas e rios caudalosos que correm sem nome. Os céus são mais brilhantes, as estrelas parecem mais próximas, e a atmosfera carrega a pureza de uma criação recém-saída das mãos do arquiteto do universo. No entanto, a longevidade dos primeiros seres humanos não era como a nossa. A Bíblia relata que os patriarcas antediluvianos viviam por séculos. Adão caminhou sobre a terra por 930 anos. Pense no impacto disso. Uma única vida humana, estendendo-se por quase um milênio. O texto de Gênesis 5:4 nos dá a chave de ouro para abrir o portal desse mistério, uma linha frequentemente ignorada nas leituras rápidas. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. O palácio da primeira família humana não era feito de pedra, mas de tendas, peles de animais e fogueiras que queimavam para afastar os predadores da noite. Eva, cujo nome significa mãe de todos os viventes, não deu à luz apenas a 3 filhos homens, cujo nome a história imortalizou por seus atos dramáticos. O ventre da primeira mulher foi a fonte de uma explosão demográfica primitiva. Flávio Josefo, o célebre historiador judeu do primeiro século, recolhendo as antigas tradições e midraxim, exegeses rabínicas de seu povo, escreveu em sua obra Antiguidades Judaicas que, de acordo com a antiga tradição dos hebreus, Adão e Eva tiveram 33 filhos e 23 filhas. Você consegue visualizar as encostas das montanhas próximas ao Éden, povoadas por dezenas, depois centenas de jovens. Nas primeiras décadas da humanidade, a velocidade de crescimento populacional era avassaladora. Quando Caim matou Abel, eles não eram crianças, eram homens maduros, provavelmente com idade entre 18 e mais de 100 anos.
A Bíblia não estipula o tempo exato que se passou entre o nascimento de Caim e o assassinato de Abel, usando apenas a expressão "e aconteceu ao cabo de dias". Nesse intervalo de séculos, irmãos, irmãs, sobrinhos e sobrinhas já nasciam, cresciam e começavam a ocupar as terras ao redor do núcleo original. A dança sanguínea. O casamento entre irmãos. Aqui, a realidade histórica e teológica bate à sua porta com o peso inevitável da lógica biológica daquela era. Se Adão e Eva foram os primeiros e únicos criados diretamente por Deus, a conclusão é inescapável e, para os nossos padrões modernos, desconfortável. A esposa de Caim era sua irmã, ou no máximo, uma sobrinha direta. O nome da mulher oculta. Tradições e apócrifos. A Bíblia hebraica silencia sobre o nome da esposa de Caim. Para o texto sagrado canonical, o foco não está nos nomes de todas as mulheres daquela árvore genealógica, mas na linhagem espiritual, no conflito entre o bem e o mal, e na soberania de Deus. No entanto, o coração humano não suporta o vazio do silêncio. Ao longo dos séculos, escribas, sábios e místicos buscaram preencher essa lacuna, deixando registros fascinantes em textos apócrifos e pseudepígrafos. Se você abrir as páginas amareladas do Livro dos Jubileus, um texto judaico antigo datado do período do Segundo Templo, século II a.C., você encontrará detalhes minuciosos que a tradição oral tentou preservar. O texto afirma que o nome da esposa de Caim era Avan, ou Awan, e ela era, de fato, sua irmã mais nova. O Livro dos Jubileus vai além e organiza a cronologia. E Caim tomou Avan, sua irmã, para ser sua mulher, e ela lhe deu à luz Enoque, no final do 4º Jubileu. E no primeiro ano da 5ª semana, casas foram construídas na terra. E Caim construiu uma cidade e chamou o seu nome segundo o nome de seu filho, Enoque. O termo Avan, ou Awan, carrega o significado de iniquidade, esforço ou dor, em algumas análises linguísticas semíticas antigas, refletindo o destino trágico e pesado da linhagem a que ela se associou. Outra tradição, preservada em escritos cristãos orientais, como o Livro da Caverna dos Tesouros, sugere que Caim e Abel nasceram com irmãs gêmeas. Segundo esses relatos, Caim nasceu junto com uma irmã chamada Lulua, enquanto Abel nasceu com uma irmã chamada Aclia. A discórdia que levou ao primeiro fratricídio, segundo essas lendas extrabíblicas, não teria sido apenas pela aceitação das ofertas por Deus, mas também pelo direito de casamento com as irmãs gêmeas, com Caim desejando ardentemente a gêmea de Abel, por sua suposta beleza superior. Embora essas narrativas apócrifas não possuam autoridade canônica ou comprovação histórica estrita, elas funcionam como um espelho da alma do antigo povo de Israel e das primeiras comunidades cristãs. Elas revelam o quanto o mistério dessa mulher oculta aguçava a imaginação e a reflexão teológica da antiguidade. Eles viam Avan ou Lulua não como uma personagem secundária, mas como uma mulher de fibra, que caminhou em direção ao desconhecido, deixando o conforto do lar paterno para abraçar um homem marcado pela rejeição divina. O exílio em Nod e a construção da primeira civilização. Acompanhe os passos de Caim e sua esposa enquanto eles cruzam as fronteiras do mundo conhecido. O texto bíblico diz que eles se estabeleceram na terra de Nod. Nod não era o nome de uma nação ou de um reino com muralhas. Na verdade, em hebraico, a palavra Nod, Nvod, significa literalmente fuga, exílio ou vadiagem. Eles foram para a terra do exílio, a terra dos errantes. Imagine o terror psicológico desse casal. Caim carrega na testa ou no corpo um sinal, uma marca colocada pelo próprio Deus para que ninguém o matasse ao encontrá-lo. Que marca era essa? Uma cicatriz reluzente? Uma alteração na pele? Um sinal espiritual que inspirava pavor nos animais e nos parentes que porventura cruzassem seu caminho?
A Bíblia não especifica. Mas o medo de Caim era real. Qualquer que me encontrar, me matará. Isso prova, sem sombra de dúvida, que já havia outras pessoas espalhadas pela terra, seus próprios irmãos e sobrinhos, que sabiam do terrível crime cometido contra o pacífico Abel. Ao lado dele, Avan caminha pelo deserto pedregoso. Ela ouve os sussurros noturnos do marido, que acorda sobressaltado com o pesadelo do sangue do irmão, clamando da terra. Mas ela não foge, ela concebe. No meio da maldição, a vida insiste em brotar. O nascimento de Enoque introduz uma mudança radical na postura de Caim. O homem condenado a ser um fugitivo errante decide fincar raízes. Ele tenta desafiar a própria sentença divina. Deus dissera que Caim seria um errante. Caim, em resposta, constrói uma cidade. Não imagine uma metrópole moderna de vidro e aço, nem uma Roma imperial. A primeira cidade da história humana, batizada de Enoque, era provavelmente um assentamento fortificado, uma fortaleza de pedras brutas, estacas de madeira e barro secado ao sol. Um refúgio fortificado, nascido do medo mútuo. Caim ergueu aquelas muralhas para proteger sua esposa e seu filho da vingança dos parentes que haviam ficado para trás. Você consegue sentir a tensão que pairava naquelas primeiras ruas. O cheiro de fumaça, o som do martelar do bronze e do ferro que seus descendentes mais tarde dominariam. O olhar desconfiado de uma linhagem que crescia separada do resto da humanidade. A esposa de Caim tornou-se a matriarca de uma civilização brilhante, porém corrompida. De seu ventre nasceram os pioneiros das artes e da tecnologia. Jabal, o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Jubal, o inventor da harpa e da flauta, trazendo a música para aliviar a dor do exílio. Tubal-Caim, o mestre que forjou as primeiras ferramentas de bronze e ferro, transformando o metal em arados e, inevitavelmente, em espadas. Ela viu sua linhagem prosperar em poder material, mas afundar em arrogância moral, culminando em seu descendente Lameque, que compôs um poema terrível celebrando a violência, vangloriando-se de ter matado um jovem e clamando que, se Caim seria vingado 7 vezes, ele, Lameque, o seria 70 vezes 7. Reflexão arqueológica e o eco da memória coletiva. Se você buscar nas escavações arqueológicas do Crescente Fértil, a região que abrange o atual Iraque, Síria, Jordânia e Israel, você não encontrará uma placa de pedra com o nome de Caim ou Avan. Os eventos do início do Gênesis estão situados em uma época que os historiadores chamam de pré-história profunda, ou período antediluviano, cujos vestígios físicos foram profundamente alterados pelas catástrofes geológicas do passado. Contudo, a arqueologia e a antropologia nos revelam algo extraordinário. A memória coletiva da humanidade guarda os estilhaços dessa história. Em quase todas as mitologias das grandes civilizações antigas, existem relatos de 2 irmãos fundadores, onde um mata o outro, ou onde há uma disputa pelo domínio da terra. Pense em Rômulo e Remo, na fundação de Roma. Pense em Osíris e Sete no Egito Antigo. Mais do que isso, as tradições sumérias e mesopotâmicas, vizinhas geográficas e culturais do povo hebreu, falam de heróis culturais que ensinaram à humanidade a metalurgia, a música e a construção de cidades, logo nos primórdios dos tempos. Figuras que se alinham perfeitamente com a descrição dos filhos e netos de Caim e sua misteriosa esposa. Os zigurates de argila, os tabletes de argila cuneiforme de dinastias esquecidas, todos parecem ecoar a mesma verdade antropológica. A civilização humana nasceu de um misto de genialidade tecnológica e fratura moral. E no centro dessa fundação, nas sombras do primeiro império de pedra da humanidade, estava a mulher que decidiu dar um futuro ao homem que a terra havia rejeitado. O significado espiritual e o clímax da narrativa. A história da esposa de Caim deixa de ser um mero quebra-cabeça demográfico
para se transformar em uma das mais profundas reflexões sobre a natureza humana, a graça e a solidão. Quando você olha para aquela mulher sem nome no texto sagrado, caminhando ao lado do primeiro assassino, você está olhando para o próprio reflexo da nossa história. Ela não escolheu um caminho fácil. Ela poderia ter permanecido sob a proteção de Adão e Eva, cultivando as terras conhecidas, adorando ao Deus que andava na brisa do dia com seus pais. Mas ela escolheu o exílio. Ela escolheu amar e construir no lugar da destruição. Em meio às pedras áridas de Nod, onde a terra se recusava a dar sua força para Caim por causa do sangue de Abel, ela plantou a semente da vida. O silêncio do Gênesis sobre sua identidade não é um esquecimento, é um convite. Um convite para percebermos que desde os primeiros capítulos da epopeia humana, a misericórdia e o mistério caminham de mãos dadas. Deus permitiu que Caim tivesse uma esposa, que tivesse filhos e que construísse uma comunidade. Ele não cortou a linhagem do pecador com um raio de justiça imediata. Ele deu tempo, deu espaço e permitiu que a história corresse, mostrando que mesmo os mais distantes da face do Criador ainda carregam a centelha da criação e o desejo de não estarem sós. As fogueiras da cidade de Enoque há muito se apagaram. Suas muralhas de barro e pedra foram varridas pelas águas do tempo e do julgamento. Mas a lição permanece viva, queimando como uma brasa na poeira dos séculos. A esposa de Caim permanece na memória da fé, como a mulher que caminhou na escuridão do primeiro exílio do mundo, provando que nem mesmo a marca da mais profunda maldição é capaz de impedir o ser humano de buscar conexão, de gerar vida e de tentar erguer, mesmo no deserto mais profundo, um lugar para chamar de lar.